Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma aula sobre o primeiro passo, né? A elaboração do orçamento industrial. Na primeira aula, eu trouxe para vocês informações sobre as premissas orçamentárias, né? E detalhei um pouco da composição de custos, dos principais custos, que é manutenção industrial e mão de obra, né? E hoje, eu quero trazer para vocês um detalhamento que é importante acontecer nessas classes que representam a grande maioria do custo industrial, né? Que é uma composição do teu orçamento, né? Um detalhamento, pelo menos em três níveis. É importante ele ter o escopo, o outro nível é a quantidade desse escopo e o terceiro, o preço unitário desse escopo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, mais informação sobre isso. Então, gente, dentro de uma usina de açúcar, etanol e bioenergia, nos dias de hoje, né, essa composição muda ao longo dos anos em função de dissídio, de inflação e da dinâmica de preço de cada classe, mas atualmente a divisão, né, do custo industrial ela está mais ou menos igual essa classe de custo aqui, esse gráfico de pizza. Então a gente tem ali 43% de todo o custo é a mão de obra, né? São os operadores, gestores, mantenedores, supervisor, gerente, todo o quadro, qualidade, né? Laboratório, enfim, todo o quadro da indústria ali envolvido na operação, logística. A segunda maior classe de custo é a manutenção de entre-safra, né? Que é aquele reparo que a gente faz e prepara a usina para uma nova safra, troca rolo de moenda, né? Você faz ali, troca algumas correntes, taliscas, faz uma inspeção e manutenção em caldeira, gerador, né? Revisões em centrífugas e tudo mais. Então é nesse período aí que a gente faz essa manutenção de entre safra e isso representa mais ou menos 22% de todo o seu custo industrial. Então, exemplo, se o meu custo é 100 milhões, 22 milhões é manutenção de entre safra. É, 11% manutenção de safra, né? Então, gente, se a gente somar aqui, ó, 22 com 11, dá 33. Com 43 dá 76%, né? Praticamente 80% de todo o custo industrial ele está alocado em manutenção e mão de obra. Então, por isso que eu sempre enfatizo muito essas duas classes de custo, né? E elas estão muito atreladas à estratégia do negócio também, né? São classes de custos que são muito importantes, é, não só para a elaboração do orçamento, porque ali, na verdade, o orçamento ele vai refletir toda a tua gestão de pessoas, a tua gestão de manutenção, a tua gestão de melhoria, a tua gestão de produtividade, né? A tua gestão de segurança, né? Então tá tudo ali, tá? Então daí a importância disso. E a necessidade de, para essas classes que têm um peso muito grande no teu orçamento, né? E para as maiores contas dessas classes, você ter um detalhamento pelo menos em três elementos, tá? Que é o quê? O escopo, a quantidade e o preço unitário. E eu vou trazer alguns exemplos que vai ilustrar por que que é importante esse detalhamento na elaboração do orçamento, tá? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, uma linha orçamentária de manutenção, tá? Onde eu estou aqui lá na elaboração do orçamento. Então eu peguei uma linha que é manutenção de entre-safra, área extração. O equipamento é o terno de moenda e o componente desse terno é a camisa. Então eu vou detalhar lá uma camisa, né? é, no caso aqui, o exemplo é uma camisa 66 por 37 de ferro fundido. A quantidade dessa camisa são 5 que eu vou utilizar e o meu preço unitário é 100 mil reais. Então, essa linha, ela vai estar prevista ali no meu orçamento o valor de 500 mil, né? Que é esse escopo para essa quantidade, para aquele preço, né? Então, 5 camisas, 100 mil reais é 500 mil reais. Isso aqui é exemplo hipotético, não são valores reais, eu estou
apenas ilustrando para vocês como um exemplo. Agora vamos entender aqui a importância de cada elemento, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, vou citar aqui para vocês um exemplo de desvio de escopo. Então, eu fiz o meu orçamento, né, da maneira que eu apresentei aqui, e agora eu realizei o orçamento. Então, eu vou comparar o meu orçado com o realizado, tá ok? E lá, quando eu fui comprar a camisa, né, por estratégia do negócio, decidiu-se que a camisa não seria mais de ferro fundido cinzento, né? Vamos colocar uma camisa de ferro fundido nodular, que via de regra é mais cara, né? Então, o que que aconteceu ali? Se a gente pegar e olhar o escopo que estava orçado, ferro fundido cinzento. E o que eu realizei? Ferro fundido nodular. Esse escopo estar diferente fez com que o preço, né? O preço dessa camisa subiu, né? É mais caro uma camisa de ferro fundido nodular. Então, perceba que o preço aqui está diferente, mas não é porque o preço subiu, é porque eu escolhi um material mais nobre, entende? Então, em função disso, é um desvio de escopo e não de preço, tá ok? Então, por uma decisão do negócio, optou-se por camisa de ferro fundido nodular e agora o meu orçamento foi R$ 500.000 e na hora de eu realizar, eu realizei R$ 1.000.000. Por quê? 5 camisas a 200 mil a unidade dá R$ 1.000.000. Então, isso aqui, pessoal, é um desvio de escopo, tá ok? Quando eu realizo um custo também que não está orçado, é um desvio de escopo, tá? Então, não previ uma camisa e comprei uma camisa, né? É um desvio de escopo. Então, ele entra nessa linha também. Agora vamos falar da quantidade. Vamos lá. O exemplo prático de um desvio da quantidade, né? Esse mais simples, a gente tem aqui, né, na hora de realizar o orçamento aqui, que é o triângulo cinza. O escopo não mudou, ó. Camisa 66 por 37, ferro fundido cinzento. Só que olha a quantidade, né? Eram 5, eu gastei 10. É o dobro da quantidade. O preço unitário, R$ 100.000, estava orçado, realizado R$ 100.000. Então, gente, aqui é um desvio de quantidade. E por que que é importante essa análise? Porque por que que eu estou consumindo mais camisa do que estava orçada, né? Aqui vai dar um direcionamento, né? Por que que houve um desgaste maior? Qual que é a relação disso, né? Então, percebam a diferença aqui, que quando você divide os três elementos, você começa a direcionar melhor a sua análise de causa dos desvios e, consequentemente, o plano de ação e, consequentemente, a gestão do seu controle orçamentário fica muito melhor, beleza? E na sequência, o desvio de preço, né? O desvio de preço, basicamente, é um aumento de preço, né? Estava lá, orçado. A camisa 66 por 37, de ferro fundido cinzento, quantidade 5, preço unitário R$ 100.000. O que que eu realizei? O escopo igualzinho, a quantidade igualzinha. O que aconteceu com o preço? Dobrou, né? Então estava previsto 100 mil, eu gastei 200. Então, vezes as 5 unidades dá 1 milhão. Então dá um desvio aqui também de R$ 500.000, né? Orçado 500, gastei 1 milhão, o desvio dá R$ 500.000 por preço. Aqui, gente, perceba que do ponto de vista de planejamento, a quantidade e o escopo tá beleza, né? É um problema de preço. Então, é um direcionamento muito mais para quem faz as negociações, para quem tem toda a estratégia de preço da empresa, tá ok? E, encerrando aqui, observe, nos três casos eu tive um desvio de R$ 500.000. Então, quando eu não tenho essa composição do meu orçamento em escopo, quantidade e preço, fica mais difícil fazer essa análise de direcionar o que que é uma questão de planejamento, o que que é uma questão de desgaste, o que que é uma questão de preço. Daí a importância dessa divisão dos três elementos. Tá ok, pessoal? Só recapitulando, lá em cima, quando eu falei do custo de manutenção, ele não entrou ali o CAPEX, tá? Grandes trocas, é o custo
recorrente de manutenção, tá bom, gente? CAPEX específicos de manutenção não estão lá naquela. Se ele entrar naquela conta ali, aquela composição muda um pouco, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar aqui também e, e trazer para vocês a minha empresa de consultoria e assessoria industrial. Então, você empresário, você gerente industrial, que tiver interesse, né, de um apoio, né, à estruturação do seu orçamento industrial, né, meu contato está aqui, vai ser um prazer poder te atender. É, entre em contato comigo. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você entende que tem alguém que esse conteúdo é importante para ele, encaminha e ajude para que a informação chegue no máximo de pessoas possíveis, tá bom? Obrigado, um abraço.